Semiologia gráfica. A semiologia gráfica é toda a construção dos símbolos, toda a regra que organiza, né, o pensamento relativo à construção de símbolos que compõem, no caso nosso aqui do curso, a cartografia temática, certo? Então, quando um mapa é elaborado por um determinado tema, um determinado propósito, fim, a ele subjacente, essa construção ela deve seguir um conjunto de regras, de técnicas, de conceitos que já são estabelecidos no campo da cartografia temática, que atravessa essa noção da semiologia gráfica. Eu coloquei uma imagem aqui, uma provocação inicial, que nada mais eu quero com isso do que dizer que a representação cartográfica, a cartografia temática, nesses moldes, inclusive, que vamos tratar aqui, ela é destinada à vista, ela é uma interpretação visual. Isso não significa que não exista uma outra cartografia para quem é cego ou tem a deficiência visual. O fato é que nós vamos abordar aqui na perspectiva visual, gráfica. Existe uma cartografia tátil. Portanto, a relação da interpretação visual é o ponto de partida. Daí vem a reflexão, a conclusão, etc. Então, quem está olhando essa imagem aí, se não estiver enxergando o número 74, tem algum grau de daltonismo, alguma deficiência relacionada a isso. Vamos passar aqui mais uma provocação, não seria bem provocação, mas uma reflexão inicial. Veja bem, a cartografia, e no caso essa construção semiológica que estamos tratando aqui, ela também perpassa a questão da comunicação de informação. Aliás, toda representação gráfica, ela comunica alguma coisa. Quando você pega um panfleto de propaganda na rua, alguém te entrega isso. Quando você está atravessando ali um cruzamento numa rua, a pessoa entrega um panfleto de uma propaganda, geralmente não fala nada, entrega aquela folha contando que há uma comunicação gráfica ali que vai te apontar para uma informação do qual eles têm interesse, que você se tome conta ou se interesse também, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo da arte, para mostrar que existe uma comunicação gráfica, porém nem sempre ela é tão objetiva. Muitas vezes ela perpassa a questão da subjetividade, certo? Então, a arte é um exemplo disso. A representação artística ela é subjetiva, requer a interpretação. Eu trouxe 4 figuras que são bastante... tocam nessa questão do pensamento, de uma visão ambígua, ou polissêmica, como está aqui, né? O que vem a ser uma interpretação polissêmica? Que pode conter várias interpretações, vários significados também. Então, vamos pegar essa imagem aqui. Essa primeira imagem é uma das que geralmente vocês mais polemizam quando eu uso na sala de aula, porque não, professor, não estou enxergando isso que você diz, mas aqui é uma garrafa, uma representação artística de uma garrafa, está escrito alguma coisa aqui em francês que eu já nem lembro mais, que está pequenininha ali a letra, que parece ser um casal ali abraçado. No entanto, também indica os golfinhos, né? Quem já foi meu aluno já sabe que aqui ó, tem uns golfinhos nadando aqui, ó, tem um aqui, ó, aqui um golfinho, tem um outro aqui, ó, pulando assim, ó, para cá, e o outro pulando para cá, ó. Tem um golfinho nadando para baixo aqui. Então tem vários golfinhos, uns 7 ou 9, se eu não me engano, né? Mas a visão do adulto já vai direto aquela imagem erótica. As crianças, geralmente as criancinhas novinhas, há 5 anos, assim, eles veem os golfinhos, né? Não vê essa outra coisa. Aqui também, por exemplo, tem
um mexicano, aparentemente, num cavalo branco, o mar, a onda, também sinalizando a ideia de parece um ancião. Aqui uma moça olhando para um espelho, com alguns artefatos aqui de maquiagem e tal, de embelezamento de suas características. No entanto, se você olhar num conjunto geral e não isolado, você vê como se fosse uma caveira. Né? Então, quem sabe o artista que quer passar a ideia de que a vaidade não é a coisa fundamental na vida, sei lá o que. Né? Então, existe uma liberdade de interpretação. Essa outra imagem aqui, que é bastante conhecida, utilizada em alguns livros aí de, de administração de empresa, de diversos fins já foi utilizada essa imagem. Eu não sei exatamente quem é o autor, mas passa a ideia, dependendo da perspectiva que você olha, você vê uma moça jovem olhando assim de lado, ou uma velha, né? uma pessoa bem velha, uma mulher. Enfim, mas salvo aí a brincadeira até, né, colocar essas imagens, o que eu quero mostrar é que existe na representação e na comunicação gráfica diferentes propósitos. Agora, o que nos interessa é esse outro propósito, que na cartografia ele precisa ser conservado, que é uma comunicação monossêmica e não polissêmica. Por quê? Porque não pode haver ambiguidade na leitura de um mapa. Não pode, ao se ler um mapa, você não tirar a mesma conclusão que um outro leitor possa, que distante de outro lugar, que vá ver o mesmo mapa, que ele conclua uma outra coisa. Todos têm que obter a mesma mensagem, a mesma comunicação. Certo? Então, como nessas figuras que eu trouxe, por exemplo, a partitura musical é uma comunicação gráfica. Quando um músico lê essas notas musicais na pauta e executa no instrumento, essas notas têm que ser a mesma para um outro músico que vai ler a mesma canção. Né? Se um pianista tocar junto com um violinista essa música, os dois têm que estar executando as notas no mesmo campo harmônico, na mesma intensidade, na mesma velocidade e altura das notas. Aqui também, por exemplo, a comunicação da sinalização de trânsito. Não pode haver ambiguidade. Quando um motorista encontrar uma placa com uma sinalização proibido a conversão à direita, um segundo que passar por ali não pode interpretar ou ter dúvida de que é uma informação contundente, né? uma informação definitiva, objetiva. Assim como ler um gráfico também. Quando a gente lê um gráfico, né, quem for interpretar esse gráfico aqui, taxa do crescimento da população no continente em 2014, né, crescimento natural da população. Enfim, quando alguém olhar aqui, a África tem 2,5% de taxa de crescimento. Uma outra pessoa que lê tem que chegar à mesma conclusão, independente de estar essa inscrição aqui objetivamente ou não. E Europa 0%, então todos têm que chegar à mesma conclusão. E é isso que na cartografia importa. Não a visão ambígua, mas a visão única. A interpretação como uma só. Aqui é o exemplo dos esportes, né? Então quando a gente olha essas figuras, todos concluem, né, que ciclismo, que esgrima que fala, acho, remo, basquete, handball, futebol, e assim, natação, etc. Todos entendem que aquele símbolo aponta para um tipo de esporte. Aqui já é um caso diferente também, não monossêmico, mas polissêmico. Por exemplo, quando você olha essa figura também que aponta para uma questão da liberdade, muitas vezes mas o que eu quero mostrar aqui é que muitas vezes o que nós olhamos pode não necessariamente estar apontando para uma mesma direção da interpretação. Então, os mapas correm o risco
que ainda que o produtor do mapa escolha os dados e os métodos selecionados do campo da semiologia gráfica e da construção cartográfica temática, dependendo da construção que ele faz, pode haver distorções e isso pode prejudicar a interpretação. Eu trouxe essa figura apenas de uma forma ilustrativa, até lúdica, né? Porque ao olhar essa figura, a sensação que nós temos visual é de que essas linhas vermelhas não são paralelas, e elas são. Por quê? Porque existe uma certa confusão aqui no meio dessa construção gráfica que faz nosso cérebro, dribla um pouco, acho que a nossa percepção, nosso conceito sobre padrões, a nossa construção sobre padrões, por exemplo, aqui é uma construção como um tabuleiro de xadrez, e aqui em cima uma construção mais zebrada, né? E aqui no meio não é nenhuma coisa propriamente, nem outra. Então, ao olhar o conjunto, a nossa visão tem a impressão de distorcer. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, num sentido figurativo, que a gente também tenha isso em mente ao elaborar um mapa, que é importante pensar nas possibilidades das suas escolhas, se elas podem ou não levar a uma interpretação equivocada. Aqui é mais uma brincadeira também, né? A sensação de que essa imagem está em movimento, mas não, né? É uma imagem estática, não tem nenhuma animação aqui nesse slide, é uma imagem estática, mas a forma como essas cores foram construídas e as geometrias aí colocadas passam uma ideia aparentemente de movimento. Mas vamos então ao conteúdo específico. Veja bem, a semiologia gráfica, a cartografia temática, ela utiliza da construção gráfica dos seus elementos para compor um mapa. Certo? Da onde vem isso? A construção gráfica é um postulado euclidiano. Veja bem, Euclides é de 3 séculos antes de Cristo, certo? Grego. O postulado dele se tornou fundamental para nós aqui na cartografia, por conta de que, logo lá atrás, ele já detectou que 3 elementos gráficos são fundamentais para a construção da geometria relacionada às representações. Pontos, linhas e planos são construções físicas de axiomas da geometria. A matemática, a geometria, utiliza esse princípio e nós na cartografia vamos também fazer uso disso para representar o espaço geográfico. Veja bem, o objetivo final é a representação da representação temática cartográfica, é fazer o paralelo à transferência sobre uma realidade espacial, do espaço geográfico que ocorre na superfície terrestre. Nós vamos ver exemplos de mapas mais adiante para ilustrar isso. Como representações gráficas, cartográficas, nos leva a reflexões a respeito de como as coisas se distribuem no espaço. Sigamos. Trazidos para o campo da representação cartográfica, são as características geográficas da superfície terrestre, expressos como elementos básicos da representação sobre um plano, que pode ser o papel ou a tela do computador. Certo? Então, isso que eu acabei de dizer, as representações cartográficas, elas se reportam a características geográficas, construídas essencialmente por esses 3 elementos gráficos, que é o ponto, a linha e a área. Nós vamos falar muito disso nesse curso. Vou falar sempre, vou estar chamando a atenção de vocês para esses 3 elementos gráficos e as seleções que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos nas representações cartográficas devem sempre atravessar
esses três elementos, que podemos chamar, alguns autores chamam, como a Ruth Law, ela fala que são as primitivas gráficas, os pontos, as linhas e as áreas, ou as zonas, ou em ambiente digital a gente costuma chamar de polígono, o que é a área, né? Polígonos. Tem outro autor, o Paulo Duarte, ele usa o termo, não sei se foi ele que foi o primeiro a dizer isso, mas ele usa o termo implantação gráfica, né? Como você desenha no papel, como se estivesse implantando ali uma forma através de linhas e áreas e posições através de pontos. Nós voltaremos nesse assunto ainda em outra aula, mas já estamos vendo aqui. Pois bem, a semiologia gráfica, essas três categorias gráficas, primitivas gráficas, elas, por si só, elas não resolvem toda a cartografia, todos os fatos e fenômenos geográficos que são representados em mapas. Veja bem, o ponto por si só é inviável utilizar apenas uma figura pontual para representar todas as variações de um fenômeno. Suponhamos que o ponto representasse cidades e você quisesse não só mostrar a posição da cidade num determinado espaço, por exemplo, no estado de Minas Gerais, um pontinho onde indicasse as sedes municipais de cada município, mas que você quisesse associar também a esse ponto um fator, por exemplo, o quantitativo de população que tem ali, quantas pessoas habitam ali. Veja bem que só o ponto não conseguiria dar conta de expressar isso. Portanto, nós recorremos a algumas alternativas, e essas alternativas, essas soluções são dadas pelas variações que podemos aplicar a cada uma dessas estruturas, ponto, linha e área. Essas variações são denominadas as variáveis visuais, ou, como está aqui por Bertin, as variáveis da imagem que nós estamos utilizando para representar. Então vamos ver quais são essas variações. Primeira coisa, cada um desses elementos, o ponto, a linha ou a área, ou as zonas, elas têm uma característica geométrica. Primeiro, o ponto ele é adimensional no espaço. Ele não tem dimensão. Numa superfície ele apenas aponta uma localização, mas não indica direção nem tamanho propriamente. Então ele é adimensional por essa questão. Uma marcação de um ponto numa superfície que estivesse se reportando a um território geográfico, a exemplo de Minas Gerais, como eu disse agora há pouco. Por exemplo, o ponto que corresponde à localização da cidade de Uberaba no mapa de Minas Gerais. Certo? Dá para se imaginar que seria aquele fundo de mapa, o contorno de Minas e um pontinho ali no Triângulo Mineiro, mas numa determinada posição do Triângulo Mineiro, apontando para a cidade aqui que nós moramos. Pois bem, é apenas uma marcação que no mapa indica a localização. A localização é dada por latitude e longitude, certo? Por coordenadas geográficas. Mas você não consegue estimar o tamanho dessa cidade, você não consegue tirar conclusões a respeito de alguma direção. Já a linha permite isso. Quando se desenha uma linha num mapa, suponhamos um traçado de um rio, é uma figura gráfica e que indica o quê? O comprimento e a direção, pelo menos. Então ele tem uma dimensão, ele mostra uma dimensão, porque quando nós implementamos isso, desenhamos isso num papel, o que nós temos é apenas um plano bidimensional, não tridimensional. Então, no caso da linha, como ela não indica a área, somente a direção e o comprimento, então podemos dizer que a linha tem uma dimensão. O ponto não tem nenhuma dimensão, a linha tem uma dimensão. E as áreas, as zonas,
por exemplo, um polígono que indicasse, suponhamos aqui, ó, nessa pequena figura, que esse polígono 21 estivesse indicando o território de um município, certo? E aí o 2 um outro município, um outro município, ou que fosse fazendas, uma fazenda 21, a fazenda 2, a fazenda 1, enfim, algo que se reportasse a uma área, como fazenda, como limite municipal, como território de um estado, da unidade da Federação Brasileira, área. A área, por seu turno, tem duas dimensões, porque com a área é possível concluir o perímetro daquela área, né? Seguindo seu contorno, qual seria esse comprimento, né? Digamos, mas que corretamente é o perímetro, exatamente, mas também a área daquilo, a superfície ali contida. Então a área tem duas dimensões, certo? Veja bem, então ponto, linha e área são as estruturas gráficas fundamentais. Só que nas aplicações, né, que nós fazemos dessas estruturas, elas geralmente se reportam a diversos fenômenos ou fatores da geografia. Por exemplo, eu posso utilizar pontos, como eu disse, para representar as cidades, mas eu posso utilizar pontos para mostrar jazidas de minerais, para mostrar localidades e sua população, localidades e sua produção econômica, ou localidades que fosse uma amostragem de solos e a taxa variada, por exemplo, do teor silt, argila, areia, a fração silt, argila, areia de amostragens de tradagens no solo, numa determinada bacia hidrográfica, por exemplo. Então, cada uma daquelas coletas feitas em campo seriam modeladas e poderiam ser mapeadas, né? Então, para cada aplicação, seja do ponto, seja da linha, que também poderia ser a linha aplicada a rios, a rede de transportes, aos logradouros de cidades, as ruas da cidade, né? Ou rede de transmissão de linha de energia e diversas outras aplicações das linhas. E as áreas, por sua vez, poderiam indicar territórios municipais, territórios dos países num continente, ou simplesmente regiões, né? Regiões de saúde, regiões geográficas, enfim, áreas. Pois bem, para que cada aplicação dessas estruturas para que seja possível aplicá-las, nós utilizamos das variações sobre elas. Então nós podemos aplicar variações de tamanho sobre os pontos. Podemos aplicar variações de tamanho sobre as linhas. Podemos aplicar variações de tamanho sobre as áreas. O mesmo para o valor. Podemos aplicar variações de valor. Podemos aplicar variações de granulação, de cor, de orientação e forma. Certo? Então, com relação ao ponto, o tamanho do ponto associado a um determinado fenômeno. Por exemplo, quanto tem de população no lugar, etc. Em relação ao outro lugar. Ou de valor, ou seja, onde a tonalidade de uma determinada cor varia. Por exemplo, utilizando sobre polígonos, né? Intensidade de tons de cinza ou das linhas. Granulação, onde poderíamos usar traços de acordo com sua espessura dentro de uma estrutura gráfica pontual linear. Ou zonal, aplicar variações. Cores variadas para representar fenômenos. Por exemplo, distinguir um município de outro. Município de Uberaba, azul. Município de Uberlândia, verde. Município de Araguari, verde.
Município de Uberlândia, vermelho. Município de Araguari, verde. Então você veria ou pontos das sedes ou a própria superfície variando. Orientação é o fato de nós rotacionarmos uma figura geométrica de modo que ela, por sua simples variação de orientação, pudéssemos associar algum fenômeno, né? Pode ser aplicado tanto, cada uma dessas variações podem ser aplicadas tanto a pontos, linhas ou áreas. A forma é uma outra aplicação. A forma diz respeito à maneira como nós modificamos a representação de modo a nossa visão seletivamente separar uma informação da outra. Por exemplo, aqui um retângulo, um triângulo e um círculo. Eu poderia associar esses pontos a ocorrências minerais, por exemplo. O retângulo corresponderia à bauxita, o triângulo ao ferro, o círculo ao, sei lá, ouro, né? Ocorrências de jazidas. Posso fazer isso com linhas também. Uma vez que eu coloco e ordeno essas figuras numa sequência que aponta para uma representação linear, né? Rapidamente nosso cérebro associa aquilo não a pontos sequenciais, mas a construção de um fenômeno que se expressa de forma linear, por exemplo, rio, como eu disse, ou ruas, avenidas. Para cada uma dessas aplicações das variáveis visuais, a gente pode associar características de seletividade, de associação, ordenação e quantificação. Exemplo: tamanho é uma variável visual relacionada à quantidade, certo? Ao passo que a forma está associada à qualidade. Então é possível ordenar, também não, é possível apenas separar uma coisa da outra. Esse diferente desse, que é diferente desse, a seletividade está presente em todas elas, na verdade, só que algumas têm maior ou menor capacidade de seleção, de associação. Enfim, a forma ela é bem fácil de você associar ela a um fenômeno. Sigamos. Eu trouxe alguns quadros que é sobre a mesmo assunto, só construído de forma diferente, né? Mas eu vou passar rapidamente, só para a gente retomar essa mesma ideia, né? Tamanho, valor, cor, orientação e forma são as principais variáveis visuais aplicadas a pontos, linhas e zonas. Um exemplo que eu acho interessante, que eu peguei aqui desse francês, ele fez a mesma aplicação usando a letra A do alfabeto, onde ele coloca aqui a variação de tamanho, como que ficaria expresso, a variação de valor, variação de forma. A lógica não está associado a ponto, linha e área aqui, né? Apenas a construção gráfica, visual. Orientação, olha que interessante, né? É a letra A, mas a orientação mudou, né? Aqui a perninha está mais orientada aqui para a esquerda, essa outra perninha está mais orientada para a direita. E a variação de valor da cor aqui também, que é bem interessante. O que mais? Variação de forma, né? A forma muda a maneira como nós percebemos a figura. A variação do valor muda. A gente tem essa ideia também. Vamos ver alguns exemplos práticos para finalizar. Aí eu volto um pouco mais nesse assunto na próxima aula também. Só adiantando aqui, porque é um assunto que é importante a gente ter mais contato com ele e explorar um pouco mais. Mas vamos a alguns exemplos. Se nós pensássemos num mapa propriamente dito, né? Um mapa escolar, veja esse mapa indicando as divisões dos continentes, um mapa muito clássico, né? Muito aplicável à sala de aula,
o cotidiano do professor de geografia é mostrar os continentes para os alunos e fazer observações, tirar conclusões, enfim. Veja bem, o mapa é a representação disso. E esse mapa, ele mostra simplesmente os continentes, a América, a Europa, a Ásia, a Oceania, a África, a Antártida. E por variação do que? De cores, indica a delimitação de cada um desses no mapa mundi, ou a posição dele no mapa mundi. Veja bem, qual é a primitiva gráfica, qual é a implantação gráfica aqui adotada? É a área, certo? Veja aqui, ó, é o polígono, é a zona. Cada país, cada continente delimita um território. O território não é ponto nem linha, e sim superfície, ou seja, é zona. Então aqui a Oceania, embora tenha as águas que separam, que segmentam alguns territórios, a implantação gráfica aqui é polígono. E a variável visual é a cor que foi adotada. A maioria dos mapas que eu vou mostrar aqui vão usar a cor. Hoje em dia, praticamente por conta da facilidade da representação digital, a gente não tem mais aquela necessidade de fazer impressões de todo o material gráfico que nos é enviado. Então a exploração de cores praticamente popularizou muito, né? Antes do advento da computação gráfica e do acesso fácil a computadores e dispositivos eletrônicos, digitais, os mapas eram impressos, os mapas eram colocados em livros, em jornais, e raramente utilizavam-se cores, porque cor custa caro para fazer impressão. Então, os jornais exploravam-se muitos tons de cinza, então também exploravam-se essas representações monocromáticas. Então, utilizar forma, orientação, esses outros padrões de variáveis visuais era muito mais comum. Agora, por conta das cores, não há tanto essa necessidade, explora-se mais a cor, porque ela dá muito mais campo de variação. Aqui embaixo também está mostrando, pelo método da área, da zona e de cores, onde que fica um hemisfério e outro, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Veja que tem paralelos e meridianos. No caso, paralelos e meridianos são implantações gráficas lineares, que estão utilizando cores para distinguir um meridiano verde dos paralelos vermelhos. Certo? Então tem várias implantações gráficas aqui. Tem a implantação gráfica linear, tem a implantação gráfica zonal e a variável visual cor. Esse outro mapa, ó, é também uma implantação zonal, ó, porque cada território está mostrando onde fica o fuso horário civil. E utilizou uma sequência de cores. Olha só o interessante e o diferente desse mapa em relação ao anterior. É que a variação de cor aqui está associada a gente usa o termo degradê, né? Nem sei se ainda fala-se assim. O termo de variação contínua de cor, né? Uma cor vizinha a outra, né? São diversos tons de verde, só que não é o mesmo verde. O que aponta para uma ideia de continuidade, né? De variação contínua daquela mesma estrutura de cor, da cor básica, né? Então, zonal, variável visual cor. Aqui também é um mapa um pouco mais, até um pouco visualmente não tão nítido, né? Porque na verdade o detalhamento, não é que não é nítido, o detalhamento desse mapa, ele não é, você não consegue chegar a uma precisão muito alta, você tem uma noção das manchas. Então parece um mapa que trabalha com essa ideia de manchas, né? Mas que são na verdade pequenos, minúsculos polígonos, minúsculas zonas e áreas, que a distância dá a impressão de ser pontos, às vezes. Mas o que ele mostra interessante é essa implantação gráfica de cor, ou melhor, essa implantação de variável visual cor. Está mostrando aqui as áreas com maior densidade populacional do mundo. Dá para ver aqui claramente nessa representação a importância da Ásia nisso. Em China e Índia, sobretudo Bangladesh também.
E no Brasil fica nítido também, né? O adensamento populacional na faixa litorânea, no Congo africano, enfim, na Europa aqui, mais da Alemanha, França, enfim, né? Nessa porção aqui mais centro-oriental, centro-ocidental. Esse é um outro mapa que também tem uma combinação de implantações gráficas e variáveis visual cor. Quais são as principais implantações? São a zonal e as linhas, na verdade expressam essas setas, né? Pequenas setas que dão ideia de fluxo de linhas, de direções. E usa as cores para distinguir isso, né? Cores, o vermelho e azul para as correntes quentes e frias, e uma sequência de cores também para mostrar os tipos climáticos, aqueles climas mais frios, cores frias, os climas mais quentes, cores quentes, justamente já, né, aquela ideia clássica de cores frias e quentes associada ao clima quente e frio, né? Fica bem mais óbvio isso. Seria estranho se esse mapa invertesse, né? Colocasse os climas quentes com cores azul e verde e os territórios frios, as zonas frias, com cores vermelhas, laranjas, coisa nesse sentido, amarelo. Né? E esse aqui, pergunto eu, que implantação gráfica é essa? Veja que tem uma coisa também aqui em jogo. Tem uma implantação gráfica pontual expressa nessas bolas. É ponto. Só que a variável visual que está sendo utilizada aqui não é a cor mais, porque a cor é uma só, é só azul. Veja bem, alguém poderia até dizer, como eu já ouvi de alguns anos, mas, professor, mas a implantação, a implantação é ponto, mas a variável visual não é cor, é azul. Sim, é azul, mas o azul varia? Não, o azul não está variando nos pontos. E nem no fundo, né, que indica os países da África. Tem duas tonalidades de azul, a que forma o fundo do mapa, que a gente chama de fundo da carta. E o mapa e os pontos que indicam o fenômeno em si que está sendo mostrado aí, que é o consumo de energia elétrica por países, em quilowatts por país na África em 2007. O que está variando visualmente aí não é cor, e sim o tamanho. Então a variável visual que está sendo aplicada aí é tamanho, não cor. Que mais que eu poderia dizer disso? Bem, enfim, fique atento a isso, né? Para não confundir uma coisa com outra. Porque o próprio nome já diz variável visual. Você tem que variar visualmente para você poder definir. Aqui, ó, o que está variando visualmente? A cor está variando visualmente, né? Então, é um mapa dos biomas continentais do brasileiro aqui, né? Os biomas brasileiros. Então, nós temos a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa. E as áreas antropizadas fizeram com uma rachura, né? Uma rachura bem... dá até uma sensação de transparência para mostrar onde já está bastante antropizado, né? Onde as cidades, enfim, a agricultura, tudo já alterou o bioma original. Mas então, zona, porque são polígonos, e é polígono dentro do polígono, né? Porque quando eu falo polígono, gente, é área ou zona que eu estou me reportando também. Então, o termo área, zona ou polígono, né? É o diferente do ponto e linha, né? Então, por exemplo, você tem os estados aqui que estão indicando as áreas, as zonas dos estados. E sobreposto a ele o contorno em cores do domínio daquele bioma, certo? Sistema elétrico, aqui ó, esse mapa. Qual é a implantação gráfica ou como é a primitiva gráfica aplicada aí? É o quê? A linha, certo? Plantação gráfica, linha. Qual a variável visual utilizada? Veja bem, tem duas coisas aqui acontecendo. Ó. Enfim, não tem apenas linha, mas eu estou começando aqui pela linha, ó, que são as linhas de transmissão. Elas estão colocadas por cores.
Se você quer saber a linha existente e que tem uma potência de 765 kW, você tem que procurar por essa cor aqui no mapa e detectar. Se é projetada, ela está tracejada, então tem uma variação de forma aqui, correto? Mas também tem pontos nesse mapa. Os pontos indicam as subestações, usina nuclear. Está tendo participação aqui da Cacau na gravação, está querendo fazer perguntas. Usina nuclear, central eólica, hidrelétricas, estão expressas por pontos aqui, certo? Aqui, ó. Então, duas implantações gráficas, ponto e linha. Cada uma implantada de formas diferentes. O detalhe, as hidrelétricas estão representadas por triângulos maiores ou menores, que é a variável visual, tamanho, certo? Usina nuclear não varia visualmente, é apenas uma bolinha com esse símbolo aqui nuclear, certo? Mas ele, quando você compara ele com a central eólica, tem uma diferenciação visual. Mas entre outras representações nucleares, não tem, porque é apenas uma única aplicação. Então é isso. Deixa eu ver para frente o que tem. Acho que esse é o último mapa. Aqui, acesso ao esgotamento sanitário em 2004 e acesso à rede de esgotamento sanitário em 2015. Veja que é uma aplicação que a gente denomina de quantitativa. Nós vamos ter na próxima aula um aprendizado sobre o que são mapas qualitativos e mapas quantitativos, mapas que apontam para ordenação, mapas que apontam para fluxos e como eles são representados. Então, nesse caso aqui, cada um desses mapas que eu mostrei até agora, eles se caracterizam por qualitativos ou quantitativos. Eu não chamei a atenção disso por enquanto. Esse mapa aqui, esses dois mapas, eles são mapas que se reportam a quantidades de domicílios em porcentagem que são atendidos pela rede de serviço de esgoto em dois momentos históricos, certo? 2004 e 2015. Perceba que houve uma ampliação da rede, né, no país, e comparando os dois mapas é possível concluir, né, quais estados foram esses que teve sua rede ampliada, enfim, para se tirar conclusões diversas. Mas eu quero chamar a atenção para o tipo de aplicação da semiologia gráfica aqui. Então, elas estão aplicadas nos territórios poligonais, então a implantação gráfica de área, zona ou polígono, e a variável visual é utilizada para que você consiga relacionar as porcentagens, é a variável visual cor, certo? Então aqui são alguns exemplos de como funciona o sistema de semiologia gráfica aplicado à cartografia temática. Leia os textos de apoio que eu coloquei na aula de hoje, certo? E tem uma pequena tarefa lá para vocês fazerem também. Até a próxima.